o olho nele, porque tem impactos a todos os níveis e em qualquer sítio, e se não nos apercebermos, poderemos ser pegos de surpresa. É a questão da guerra na Ucrânia, muito concretamente a sua evolução nesta semana, para não recuarmos de forma infinita. Sim. Esta semana acontecer significativo no Donbass, estão a acontecer fatos significativos, como o colega diz. A captura, eu disse na semana passada, de 2.000, na semana passada eu tinha informação de mais ou menos 600, hoje são 2.500. Mas mais do que essa captura que eu disse na semana passada, que poderia levar a negociações que poderiam moderar os posicionamentos do Ocidente e até mesmo facilitar as negociações para acabar com a guerra. Esta atitude já começou a acontecer. Foi ontem, antes de ontem, não me recordo muito bem, mas acho que foi ontem, que o presidente da França e o chanceler, chanceler, que seria mais ou menos primeiro-ministro da Alemanha, ligaram e ficaram horas a fio a conversar com Putin, mas a principal conversa era como ter os seus cidadãos, porque os cidadãos, tanto britânicos como alemães, como americanos, como franceses, como de outros países, foram se juntando naquele batalhão que era o mais famoso para poder combater a Rússia, e foram capturados 2.500. Então, o futuro desses homens e mulheres está incerto, porque a Rússia vai usar estes elementos como elementos de negociação. E o Ocidente não tardou, agora está a negociar para ver como é que consegue libertar. Aqui é onde vai começar realmente a negociação real, porque pode-se reverter as sanções, pode-se reverter os posicionamentos, dependendo daquilo que cada Estado há de ver como seu interesse nacional, com a quantidade de cidadãos que tiverem sido capturados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nesta mesma senda, é olhar para a visão como a mídia ocidental transmite sobre este assunto de pedido da França e da Alemanha. Eles dizem que a França e a Alemanha urgent, não sei como traduzir melhor, mas é como se tivesse mandado a Putin para considerar a questão dos capturados. Invertendo quem de fato tem um poder real, porque neste momento quem tem um poder real é Putin, não pode ser mandado, nem pode... É pedido que estão a fazer o pedido de como podemos resolver este assunto, mas a mídia transmite uma mensagem para o seu povo que eles, como se impuseram a Putin para que tomasse medidas rápidas para libertar os seus. Então, há aqui uma guerra de narrativas muito interessante que é interessante seguir, mas mais do que seguir, também os Estados Unidos, estava a ver agora o Washington Post, estavam a dizer que há muitos desertores dos outros que não estavam em Azov, que estão a voltar e a contar que a guerra não é uma coisa de brincadeira e o exército russo, o ucraniano não está equipado, não há armas que cheguem, porque o exército russo está a tomar Donbass. E há notícias mais recentes que mostram que Donbass, daqui a menos dias, estará tudo tomado. Então, queria um pouco só comentar sobre esses fatos e mostrar um pouco que nós sempre dissemos que Zelensky tomou uma decisão em racionalidade estratégica. Mas, doutor, fica aqui, começa a haver uma espécie de, digamos, o Ocidente a render-se? Render-se, talvez fosse uma palavra muito difícil, mas que o que eu vejo a parte positiva da coisa. Pode acontecer muitas coisas, mas vejo a parte positiva, vai baixar a crista, que não significa necessariamente render, porque 42 países contra um país é muita coisa. Não é? Do ponto de vista de relações de poder, há uma simetria clara. Porque a Rússia está aparentemente isolada, mas tem elementos de força que vai fazer o discurso, porque o discurso do Ocidente era que nós temos SWIFT, nós fazemos o comércio, nós consumimos o gás, então somos superiores. Ele que vai queixar-se onde quiser, mas nós vamos oprimir porque nós somos superiores e ele vai ajoelhar-se. O que vai acontecer com esse discurso é que agora vão se olhar nos olhos. Vão passar a ser iguais. Agora, se nós quisermos traduzir isto como rendição, acho que rendição seria descer para baixo. Mas agora vai voltar olho nos olhos para vir discutir os assuntos de forma aberta e ver quem ganha o quê, quem perde o quê. Porque até aqui... Ainda voltamos a este assunto. Deixa-me só passar para o Dr. Carlton Cadeado.
Qual é o seu facto da semana? Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos que nos ouvem, que nos veem, que nos acompanham fielmente a partir de casa. Um forte abraço. E a vocês dois aqui no estúdio também um forte abraço. Eu não posso deixar de mencionar também o facto de termos celebrado o 25 de maio como Dia de África. O Dia de África com muitos desafios. Eu acho que prefiro dizer que são desafios, não vejo como coisas grandes. Eu misturo um pessimismo, mas também com o otimismo, porque há transformações estruturais profundas que nos atrasam no desenvolvimento de África. E essas não são poucas coisas. Se fossem poucas coisas, teríamos os ultrapassado há muito tempo, não é? E algumas até metamorfoseiam-se e tornam-se cada vez mais complicadas de lidar. Há desafios que nós não estávamos a vivenciar. Vou falar especificamente do terrorismo. Não falávamos de terrorismo na África Austral, mas já estamos a ter aí. Não falávamos de terrorismo em Moçambique, mas já estamos a ter aí. E muitos outros desafios, sobretudo das mudanças climáticas, que é um tema controverso, mas vamos lá ver aí. E eu pergunto hoje o que é que nós temos para celebrar de África, para além da nossa dignidade de povo, como Estado também. Há muitas coisas que temos que ver aí. É o pessimismo no meio de otimismo que é preciso salientar. O segundo aspecto que não posso deixar de mencionar também é em relação aos desenvolvimentos na guerra russo-ucraniana. Né? Hoje está visto, e sempre se disse aqui, que a Rússia tinha capacidade para desmontar a estratégia dos ucranianos, só não fez mais cedo porque os ucranianos tiveram e continuam a ter o apoio logístico de armamento que vem do Ocidente. Este Ocidente que consegue dar dinheiro, não é? Consegue retardar a pujança militar dos russos, mas também comete erros de palmatória, como por exemplo hoje vir a público dizer que estão a equacionar o envio de armas de longo alcance, não é? Essas armas de longo alcance estão a ser equacionadas agora que Donbass já está a ser tomado. Deviam ter chegado antes. Antes. Mas também percebe-se o receio do Ocidente. Porque o Ocidente tinha receio de que essas armas, sobretudo os americanos, tinham receio que essas armas de longo alcance chegassem à Ucrânia e a Ucrânia fizesse disparos que alcançassem o território russo. Sim. Território russo, estou a falar, por exemplo, da cidade de Moscou ou então São Petersburgo, por exemplo, que Sim. são alvos... São alvos estratégicos. No dia que chegar ali um míssil, vai Exato. ser... Exato. Esse era o grande receio do Ocidente, mas eles agora estão a equacionar a possibilidade de chegar lá e continuam a ter o receio de que uma vez chegar dessas armas, a Ucrânia pode disparar involuntariamente ou precipitadamente ou propositadamente para poder fazer o equilíbrio de forças. Porque hoje os russos estão um pouco à vontade porque os tiros não chegam no seu solo pátrio, nos alvos, quando dizia o Savimbi, bate onde dói mais, não é? Então não chega. Sim. Aliás, a narrativa tem sido um pedido de equipamento mais pesado, né? De armas pesadas, nos últimos tempos. Exato. Não é só armas ligeiras de artilharia, mas equipamento mais pesado. Pois, né? Mas os ucranianos também sentem que não é conveniente dar o pretexto muito forte aos russos para fazer mais pujança no seu solo. Esse é um aspecto. Outro aspecto que é importante salientar hoje é que os russos já perceberam que esta é uma guerra prolongada. E eles estão preparados para essa guerra prolongada. E querem mostrar que estão preparados para essa guerra prolongada. Para além disso, eles hoje já estão a diminuir a legislação que limitava as leis de conscription, como é que chama isto que nós vamos dizer, de recrutamento, Sim. de alistamento nas Forças Armadas. Sim. Eles estão a retirar a idade limite. Sim. E para um povo que sabe que em termos populacionais está a ter problemas de descida na natalidade da Rússia. Isso significa... E também para mobilizar os reservistas, o que significa mais dinheiro no custo econômico da guerra que a Rússia pode ver. Então, há aqui dos dois lados, outra vez, posições que levam ao equilíbrio, levam ao desequilíbrio e que não nos dão uma clara indicação de que isto vai parar agora. Por último, a Rússia
hoje sofre uma pressão indireta do que ela não estava à espera. Qual é que é? A guerra do lado alimentar. Hoje a Rússia diz que está preparada para negociar a libertação de comida que está nos portos da Ucrânia. Ucranianos, sim. Inclusive a sua própria comida. Na minha teoria do unintended consequences, aliás, que não é minha teoria, na minha análise com base na teoria dos unintended consequences, hoje a Rússia corre o risco também de ser responsabilizada pelo mundo pobre e subdesenvolvido por causa desta situação de escassez de comida e crise alimentar. Então, aquela que é a arma que a Rússia está a usar pode ser uma arma que joga também contra o seu fogo, como se fosse um tiro no próprio pé. Então, tudo isto joga nos cálculos, na minha forma de ver, de custos e benefícios, de alargar esta posição e fazer o uso do discurso para libertar. Sim. Sim, o Carlton apontou um aspecto muito importante que está sendo polêmico. É verdade que os países africanos, asiáticos, americanos, América do Sul, pode se queixar dessa ausência do trigo, por exemplo. Mas esta, na prática, é uma grande sanção para o Ocidente, que é o grande consumidor desses produtos. Em África, fala-se muito do Egito, que é grande consumidor do trigo, mas os grandes consumidores são os ocidentais. Essa é uma grande preocupação. O Reino Unido já até propôs mandar uma frota militar para abrir o Mar Negro para poder sair os barcos, porque, na verdade, o que está a acontecer é que o Ocidente, tendo fechado o relacionamento, há muitos fenômenos que aconteceram. A Rússia, por exemplo, ficou com 300 e tal aviões ocidentais. Esses navios que estão fechados, supostamente que têm muito alimento, não só esses navios, e os armazéns também da Ucrânia têm muito alimento que deveriam comercializar e não é possível comercializar. E não podem comercializar, por quê? Porque a Rússia pensa que isto é financiamento. Sim. Esta é a razão também porque o acesso ao mar está sendo vedado. Nós sempre falamos disso. A partir da Crimeia, se tivéssemos aqui o mapa, veríamos o Donbass é o último acesso ao mar que o Ocidente poderia ter. E como já está fechado do ponto de vista militar, este é um elemento de negociação, juntamente com a questão militar, são elementos de negociação que vão fazer descer o Ocidente para um nível de negociação de igual para igual, não um nível de negociação. E a questão da entrada da Finlândia e da Suécia está tremida. Está tremida, se o Ocidente quiser... tinha havido avanços significativos. Já avançaram em termos de candidatura, mas em termos de aceitação vai demorar muito tempo, porque os termos de negociação da Rússia são hoje mais equilibrados do que os termos de negociação que tinha há um mês. Não tinha ainda a necessidade de alimentos, que estão os barcos, está a comida armazenada, mas não pode sair. E não tinha também a questão dos cidadãos, que esta é a questão dos direitos humanos. Se o país preza pelos direitos humanos, qualquer país ocidental, dentre os 30 ou 42, depende da forma como nós queremos ver, que preza os direitos humanos e que tenha cidadão lá, tem que ver o que faz para recuperar os seus cidadãos. Então, a negociação vai ser nesses níveis, e eu penso que quem sai a perder no fundo, e como sempre dissemos, é Zelensky, porque Zelensky vai ficar sempre em último lugar quando o interesse nacional desses 42 estados, incluindo a Finlândia e a Suécia, estiverem em causa. E a Finlândia, eu duvido que entre neste período, e a Suécia, duvido que entre neste período, justamente porque os termos de negociação viraram equilibrados. Nós estávamos numa assimetria de poder, que era um desequilíbrio de poder. Agora sentimos, do ponto de vista da análise, que há um equilíbrio de poder. O equilíbrio do poder pressupõe uma negociação tete a tete, não uma negociação... Tete a tete significa cabeça a cabeça, e não uma negociação de estilo vou impor, como alguma mídia continua a usar na mídia ocidental, que Putin fez, não, como chama, o presidente Macron fez uma imposição a Putin para que tomasse em consideração a devolução dos cidadãos franceses. Não é possível fazer isso. Ok. Doutor, sim, na questão se olharmos fatores como a guerra alimentar, recrutamento de reservistas, 3 meses de guerra neste momento. A Rússia está há 3 meses a bombardear e a Ucrânia há 3 meses a tentar se defender. E os avanços não são exatamente como estavam previstos pela Rússia. Que leitura se pode fazer daquilo que era como é que o mundo pode olhar? É um fracasso para a Rússia, 3 meses a lutar contra a Ucrânia, para aquilo que é o potencial que a Rússia tem, para aquilo que são as capacidades, e a Rússia dizia mesmo que aquela era uma operação especial e cirúrgica, que era para terminar em poucos dias.
Veja só uma coisa, Filiberto. No telefonema que houve esta semana, que os três falaram, o Putin disse que só abre o mar se libertarem as sanções. Para quem entende isso, sabe que as sanções estão a doer. Sim. Estão a doer. Sim, e não é bem, significa que aquilo que algumas vezes o presidente Putin até apareceu a dizer que não, ele estava preparado para superar as sanções. Não é verdade. Não é verdade. Sim. Não é verdade. Então, há aqui outra vez narrativas que é preciso ver dos dois lados. Não é? Dos dois lados. Eu estou a insistir muito nisso, não é? Que é preciso ver dos dois lados. Há erros de um, há erros do outro lado e é possível ver. Os russos têm pujança militar. Se a NATO não tem entrado em apoio a Zelensky, Zelensky já era, não é? Sim. O que está a manter ainda o Zelensky é esse apoio militar e financeiro que está a ser dado, diplomático também que está a ser dado ao mundo inteiro. Em 3 meses, se não tivesse essa força, já teria sido tomado. Hoje já se está a falar, inclusive, da posição forte que Zelensky está a tomar no discurso. O Zelensky diz que não senta à mesa de negociações com os russos se não for para voltar para o período de 2014, incluindo a devolução da Crimeia. Isso é uma posição negocial que é de força na retórica, mas do ponto de vista material, como estão a dizer, ele não tem essas armas para fazer isso. Sim. Não tem essas armas para fazer isso. Mas em 3 meses, outra vez, digo, com o apoio do Ocidente, ele conseguiu sobreviver, mas sem o apoio do Ocidente, ele teria sucumbido. Ok. Eu tenho cá comigo que nunca foi o objetivo estratégico da Rússia eliminar Zelensky. Esse é o primeiro aspecto. Se o fosse, já teria acontecido. Teria acontecido, porque já estiveram na Ucrânia. E nem dispararam quase quando faziam um bombardeamento, mas aquelas forças que estiveram em coluna não fizeram o combate que estão a fazer em Donbass. Não fizeram. Todos nós vimos. Estavam lá a aguardar alguma ordem qualquer e a ordem depois foi recuar. Sob argumento, alguns analistas disseram que era uma questão de logística, outros dirão que era uma forma de controlar as forças ucranianas para que não se concentrassem na região-alvo. Então, há aqui muitas análises que se podem fazer sem ser absoluto, mas é preciso perceber algumas coisas. É que o interesse da Rússia é criar um anel que distancie a NATO, mesmo que a NATO entre na Ucrânia, que vai sobrar, mas não tenha uma fronteira com a NATO, porque essa é a grande preocupação. A Rússia não quer uma fronteira com a NATO. Sim. Por quê? Porque a fronteira com a NATO significa automaticamente uma interferência direta. É por isso que também acho que a Finlândia terá grandes dificuldades de se aderir à NATO, porque tem uma fronteira direta. Já a Suécia não tem a mesma fronteira, porque se nós vivermos, aquilo funciona como se fosse cebola. A Finlândia está à frente, depois vem a Suécia, depois vem a Noruega. Então, eu vejo esse prolongamento não apenas como um aspecto de ineficiência ou da fortaleza da Ucrânia. Porque se fosse tão forte, você não pode capturar 2.500 homens. O que é 2.500 homens? 2.500 homens, não sei, eu não sou militar, mas aproxima-se a um batalhão ou 2 batalhões. Um batalhão anda por aí 1.200 homens. Provavelmente, depende da estrutura de cada país, como define. Mas há países que já 12 homens é muita coisa. Se você capturou um homem, já é muitíssima coisa. Os marinhos americanos, se você captura 2, então você fez muito esforço. Quando você captura 2.500, ainda diz que há resistência, há capacidade, não sei, duvido. Há muito, é um tema inesgotável, né? Em tão pouco tempo, até porque pode ter surpreendido de alguma forma ao Ocidente o número de militares que se tenham voluntariado a ir ajudar a Ucrânia. Será que esses países sabiam, porque muitos dos que estão lá parece que são voluntários, entraram por conta própria? Sim, conta própria, mas financiados. Com logística e conhecimento do estado de origem e com o estado de chegada. Okay. Porque é essa forma, o armamento que estamos a dizer aqui, são essas armas que eles carregavam nas mãos. Nós vimos reportagens que mostravam, a partir da Polônia, pessoas voluntárias já fardadas com armas, que recebiam armas, mas não eram armas no sentido interestatal, eram armas no sentido individual, no sentido de uma KM ou outros tipos de armas, mas não são armas, eles estão a dizer armas estratégicas, são armas de defesa que eles tinham. Sim. Se alguém estiver aqui a querer me atacar, eu posso me defender.
não tinham armas estratégicas. As armas estratégicas são essas, de médio, curto e longo alcance. Ok. Um dos assuntos previstos alinhados aqui para esta edição da análise global tem a ver com a questão da construção da barragem de Mpandancua. Vimos o Presidente da República, agora nesta visita que fez ao Ghana, aproveitou, né, no encontro com o BAD, houve um sinal muito, digamos, significativo. O Presidente acabou dando uma frase significativa mesmo, porque diz que é um sinal importante porque é entre africanos que se discute um grande projeto, um projeto um projeto estrutural para o continente até, né? Então vamos olhar para isto, mas também vamos olhar para a situação das matanças nos Estados Unidos, no Texas, exatamente, no estado de Texas, ou um pouco olhando para aquela narrativa do Presidente, mesmo na altura em que ele já era senador, ele dizia que não concordava com esta ideia do negócio das armas, digamos, do negócio doméstico de armas ali dentro. O Presidente Joe Biden já nessa altura não concordava com isso. Agora na presidência pede para que se faça um lobby, digamos, ou melhor, que a sociedade se levante contra o lobby armamentista, né? O lobby da venda de armas. Este é um assunto que seguramente iremos falar. Mas vamos olhar primeiro para a questão de Mpandancua, da possibilidade, ou melhor, do financiamento. O Banco Africano de Desenvolvimento deu 4 milhões de dólares para as primeiras ações, estudos, para um investimento de quase 4 mil milhões de dólares que Moçambique precisa de mobilizar para investir na construção da barragem de Mpandancua. Como é que viu este assunto, Dr. Paulo Acho? Esse projeto é um projeto estruturante, mas também é um sonho para Moçambique, que tem sido também uma dor de cabeça para o seu financiamento. Muito já foi dito, muito já foi escrito, até a África do Sul já esteve na embrulhada, a China já esteve envolvida, agora é o BAD que também mostra sinais positivos. Já se tinha feito um estudo inicial, acho que em 2012, ou muito antes do que isso, um estudo inicial que mostrava que era preciso haver parceiros para financiarem, e depois desse financiamento aconteceria a viabilidade, e para além de parceiros, também era preciso que houvesse consumidores. Consumidores, e a África do Sul era visto como consumidor, e havia uma cláusula qualquer de um financiador ou do consórcio que queria intervir, que era preciso que a África do Sul garantisse a compra da eletricidade para que se tornasse viável investir nele, porque os tais 4 bilhões de dólares é muito dinheiro para financiar. Mas também vimos o reavivamento desse projeto ainda neste último mandato do Presidente Nyusi, com a nomeação do PCA do projeto. Tem um grande quadro da EDM, agora me esqueço o nome dele, mas já estive numa entrevista com ele quando estava fazendo uma pesquisa. Yume. Como se chama? Carlos Yume. Exatamente. Então, já estive a fazer uma entrevista também quando estava a tratar de alguns assuntos de eletricidade. Então, Mpandancua voltou a ganhar vida. Este é o primeiro passo depois da entrada do novo PCA no novo projeto. É o primeiro passo que vemos do ponto de vista externo, do ponto de vista público, de que há um financiamento para fazer talvez estudos adicionais para esclarecimento. Não há resta dúvida que nós queremos esse projeto acontecer, porque seria um projeto âncora tanto para o desenvolvimento de Moçambique, mas também como o desenvolvimento da região. Sabemos que neste momento temos compromisso de fornecimento de eletricidade à África do Sul, que é um compromisso colonial, do tempo colonial, temos um compromisso com o Zimbábue, temos um compromisso com o Malawi. Mas o Botswana também parece que manifestou interesse, e a Zâmbia terá certamente interesse. Então, mesmo a Tanzânia, certamente, se tivermos energia. Mas mais do que olhar para os vizinhos, também a nível interno, o país está num processo de necessidade de eletrificação geral. Penso que é um bom passo, esperemos que a equipe que está a trabalhar nisso consiga mobilizar os recursos necessários para que também o governo moçambicano ou o Estado moçambicano fique com uma percentagem muito boa para poder, de fato, este elemento servir também de um elemento catalisador da fortificação do orçamento do Estado e de outros elementos necessários para a sobrevivência do Estado. Dr. Carlton, é um bom sinal o facto do BAD ter entrado para o projeto. Mas se calhar antes disto vamos ver a peça, depois fazemos o comentário. Sim, vamos então ver a peça.
Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, vai dar apoio técnico e financeiro para o arranque da barragem de Mpandankua. Um acordo nesse sentido foi firmado entre o BAD e Moçambique durante a visita de Filipe Nyusi ao Ghana. A barragem vai aumentar a disponibilidade de energia limpa, quer para o país provedor, quer para a região austral de África. As autoridades moçambicanas procuram um parceiro estratégico para um projeto orçado em mais de 4 bilhões de dólares norte-americanos, que vai garantir energia para todos no horizonte de 2030. A cooperação inter- e intra-africana foi salientada por Filipe Nyusi na Cimeira Extraordinária da União Africana, realizada na pátria de Kwame Nkrumah, precursor do panafricanismo, como forma de responder aos desafios do desenvolvimento na luta antiterrorista. Nkrumah foi panafricanista no espírito e na letra ao fazer inscrever na Constituição do Ghana possibilidade do seu país perder a soberania a favor de um poder continental, propondo e enquadrando juridicamente a ideia da supranacionalidade. Os Estados Unidos de África, sonhados por Nkrumah, estão ainda longe de materialização num continente que é afetado por desvios na boa governação. O antigo presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, tornou-se o 10º antigo chefe do Estado a contas com a justiça, depois do tchadiano Hissène Habré, do sudanês Omar al-Bashir, do burkinabé Blaise Compaoré, do mauritano Mohamed Ould Abdelaziz, do sul-africano Jacob Zuma, do imperador centro-africano Jean Bedel Bokassa, do queniano Uhuru Kenyatta, do marfinense Laurent Gbagbo e dos guineenses Moussa Dadis Camara e Alpha Condé. Yahya Jammeh é acusado de crimes de sangue que ceifaram a vida de mais de 150 pessoas. Um julgamento que pode não ocorrer presencialmente, pois Jammeh está exilado na Guiné Equatorial, país com o qual a Gâmbia não tem acordos de extradição e cujo vice-presidente foi condenado em Paris por bens mal adquiridos. Voltamos a si, Dr. Carlton Cadeado. Que sinal é este de os africanos começarem a entrar, um banco africano entrar num grande projeto para a construção da barragem de Mpandankua, por exemplo? Eu acho que é um discurso simbólico que tem que ser elogiado, mas o grande discurso tem que ser mais no financiamento do próprio projeto, que custa 4 bilhões de dólares. Sim. Não é? 5 milhões de dólares não é de se desprezar, porque é para fazer estudos adicionais ao estudo de impacto ambiental, mas ainda continuamos à espera de dinheiro que vem dos outros e não vem de África. Certeza que não pode vir de África. Veja só, os 4 bilhões que estamos a falar agora aqui são os mesmos 4 bilhões que custaram a construção da barragem de Renaissance na Etiópia. E o dinheiro vem de onde? Da China. Então, estou à espera de ver se este banco africano vai nos dar esses 4 bilhões. Não estou a menosprezar os 5 bilhões de dólares, né, porque precisamos para fazer esse estudo de impacto ambiental. Noutras circunstâncias, um pouco aqui a picar, não é? O Roy sopra. Devia ser o Estado moçambicano a colocar esses 5 milhões de dólares para fazermos um estudo de impacto ambiental e reduziríamos a dívida, por exemplo, com o Banco Africano. E vamos procurar esses 4 bilhões, que o banco nos dê, de facto, esses 4 bilhões de dólares. Mas aqui estou a funcionar como advogado do diabo. Dr. Paulo Ache, qual é a sua percepção, qual é a sua interpretação, mesmo também olhando para o facto do Presidente da República ter recebido isto e de ter dado este discurso de muito agrado, ter recebido um apoio do Banco Africano de Desenvolvimento para um projeto dos africanos? Sim, as duas vertentes é possível analisar. Se olharmos para o Banco Africano, os seus acionistas, ele não é africano, na prática. Mas é preciso dizer que aqui é preciso valorizar o aspecto diplomático, porque o chefe de Estado é o diplomata-mor de um Estado. Então, o discurso é simbólico, como o Carlos está a dizer, é também para atrair amigos, mas também para atrair investidores, porque dentro dos acionistas do Banco Mundial, ao ver um bom trato e um discurso positivo em relação à instituição de que são acionistas, pode emergir dali os empresários que poderão estar interessados em financiar ou pelo menos ser acionistas ou pelo menos serem parte do processo
depende da arquitetura que agora está desenhada. A arquitetura que era conhecida já tinha consórcio, até havia envolvimento de brasileiros, já havia até interessados de financiamento chinês. Era essa abordagem de faltar garantia do mercado consumidor da eletricidade e que a África do Sul devia dar um aval. Mas esse discurso parece estar ultrapassado, porque parece que há uma remodelação do projeto. A nova abordagem do projeto é desconhecida ainda em público, provavelmente vai ser debatida nos próximos dias, já que o horizonte é 2030, temos por aí mais ou menos 8 anos para vermos o que vai acontecer. A nova abordagem desconheço, não posso comentar esta abordagem, mas conheço a abordagem anterior. E posso dizer que, do ponto de vista de diplomacia, é importante mobilizar todos os parceiros e nós dizemos em diplomacia, dá de graça o que não te custa nada. Não custa nada elogiar quem te dá um metical, assim como quem te dá 20 meticais. Que você mantenha a relação positiva com esses parceiros. Pela vossa interpretação deste sinal dado pelo Banco Africano, ainda é uma interpretação bastante, digamos, reservada. Porque ainda não está a agir sobre o projeto, não está a agir ainda sobre a materialização, está-se a agir ainda sobre a percepção do projeto, sobre se é viável ainda ou não. Então, o financiamento ele não está a agir sobre a construção da barragem, está a agir sobre os estudos sobre a barragem. Então, é um sinal positivo, não resta dúvida, mas é um sinal positivo que ainda precisa de outros sinais positivos. Repara uma coisa, por exemplo, hoje, pelas leis de financiamento dos grandes projetos, pelos princípios de financiamento dos grandes projetos, você não recebe dinheiro, por exemplo, do Banco Mundial se não tiver um estudo de impacto ambiental. É obrigatório você ter isso. Então, este dinheiro serve para isso, é um bom sinal. Vamos fazer esses 5 milhões de dólares, não é? Vamos ter. Mas esses 5 milhões de dólares vêm em dívida. Temos que pagar esses 5 milhões de dólares, não é? A menos que a informação que eu tenha não seja mais apurada, não seja mais correta. Mas a informação que eu tenho até agora é que isto é dívida. Nós temos que pagar. É um crédito. É um crédito. Temos que pagar esse dinheiro. Agora, estamos a acumular dívidas, acima de dívidas, para este projeto. Teremos muitas dívidas. Eu, Carlton Cadeado, digo, olha, se o Estado pudesse mobilizar esses 5 milhões de dólares de finanças próprias ou por aí adiante, porque nós já vemos falando deste projeto há muito tempo. Nós já vemos falando deste projeto há muito tempo. Mas também trata-se de um projeto de grande dimensão, não é? Exato, mas veja só, se nós, para fazermos um estudo de impacto ambiental, temos que buscar 5 milhões de dólares ao Banco Africano, então todo o projeto vai ser inteiramente financiado lá pelo pessoal de fora, pelo dinheiro de fora. Não. Este estudo de impacto ambiental, quanto a mim, podia ser um projeto financiado com recursos próprios, não é? Para nós próprios temos até a própria soberania. Soberania sobre o assunto. Sobre a barragem. O impacto ambiental, este estudo e tudo mais. É bem verdade que eu não sei se nós temos capacidade de fazer isto aqui só a nível doméstico. Temos que contratar empresas internacionais também. E não é problema isso, porque os outros fazem isso, não é? Vão buscar expertise em vários cantos para fazer isso. Mas haja um pouco também do nosso lado de Moçambique, outra vez sem diminuir, que eu estou a funcionar como advogado do diabo. Pelo menos estudo de impacto ambiental, temos que ser nós, como moçambicanos, com o nosso dinheiro, até para dizer que, olha, nós... É bem verdade que este projeto, e não conheço também a nova fase, conheço também a fase... Mas na anterior concepção, o Estado moçambicano tinha uma participação no financiamento do projeto, ia participar. Mas estudo de impacto ambiental, acho que podemos ser nós a fazer, com o nosso dinheiro. Ok. Mas é um sinal de que pelo menos o projeto está vivo, está aí. Sim, sim, sim. Durante muito tempo esse projeto foi parado, não é? Sim. Não se ouvia muito no discurso, na prioridade política, porque aqui em Moçambique são 5 setores que são da prioridade estratégica de desenvolvimento do Estado moçambicano e a energia é um deles. E agora, é aí onde eu vejo o mérito do presidente neste discurso, que é continuidade do que já foi feito antes. Mas também é uma coisa nova que vem no discurso do presidente. O presidente, no discurso, diz que Moçambique tem que ser uma referência do ponto de vista de energia, que era uma coisa que não era dito antes. Agora, para quem ouve esse discurso do outro lado, vai receber de várias formas, inclusive
a forma de dificultar o projeto, porque não quero eu ficar dependente da energia do outro, não é? E se tivermos a ir lá para o lado pessimista, não é? Hoje a Europa está a pagar caro, não é? Por ter ficado tão dependente da Rússia. Sim. Então, a África do Sul precisa da nossa energia. Energética da Rússia muito forte. Sem dúvida, a África do Sul precisa da nossa energia. Agora, o que nós como Moçambique devemos fazer é criar capacidade interna de desenvolvimento para sermos nós os primeiros consumidores da nossa energia. Não é? Se for assim, tudo bem, fantástico. Teremos dois grandes gigantes, a Cahora Bassa e a Mpandacu aqui, a alimentar o desenvolvimento interno. Não é? Porque a África do Sul precisa da nossa energia e sabemos disso, mas eles também precisam de nos manter um pouco distante para nós não brincarmos de vez em quando, precisamos desligar o disjuntor. Ok, doutor, vamos passar para o outro tema previsto para hoje. Tem a ver com aquilo que se pode chamar de uma matança no estado do Texas, né? Esta semana o mundo foi surpreendido, bom, não é bem assim. Aquela é uma situação que de tempos em tempos acontece nos Estados Unidos da América. Já houve questões raciais metidas ali à mistura. Já se tentou controlar mesmo quando esteve o presidente Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Mesmo assim a questão racial esteve sempre em discussão e houve tiroteios, houve matanças. Agora temos o presidente Biden que entra com digamos um lobby, ou digamos pede que a sociedade se levante contra este lobby armamentista, de as pessoas terem acesso às armas com alguma facilidade e depois o resultado ser este. Como é que recebeu esta notícia, Dr. Paulo Ares? Do ponto de vista do nosso contexto, nós lemos como tragédia, que é tragédia em qualquer parte do mundo. Mas é preciso também perceber que os aspectos que acontecem em sociedade é preciso ler a cultura. A América tem essa cultura, não diremos cultura de violência, mas cultura de guerra e do uso de armas, e que acontecem coisas inusitadas. Até Forças Armadas, aquele que foi treinado, tem disciplina, acorda de manhã, pega nas armas e começa a disparar contra os outros. Doutor, mantenha o seu raciocínio. Vamos só recuperar a peça, ou melhor, vamos chamar a peça e depois voltamos para comentários muito breves, porque já estamos a gerir o tempo. Sim. O presidente dos Estados Unidos apelou aos seus concidadãos a levantarem-se contra o lobby armamentista na sequência do massacre de 19 crianças e 2 professores numa escola do estado de Texas. O governador do Connecticut apelou aos seus homólogos a criarem uma legislação que garanta a proteção das crianças norte-americanas. Se a segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos garante o direito ao uso e porte de armas para autodefesa individual, as matanças em massa por armas de fogo mostram que as coletividades não estão a salvo de desvareios de alguns cidadãos norte-americanos. Um senador do Connecticut chegou a propor o treino de professores com armas de fogo para enfrentarem os ataques destes terroristas domésticos. Para Joe Biden, a luta pelo controle de armas começou nos anos 90, quando era senador. Uma luta em glória perante a poderosíssima Associação Defensora do Direito de Porte e Uso de Armas de Fogo e dos próprios produtores de meios bélicos. Poderosíssima não só pela influência política, mas também pela capacidade financeira que a torna uma autêntica produtora de supremos magistrados, como ocorreu em 2016, ao financiar a eleição de Donald Trump com um pacote de 30 milhões de dólares. Além de frequentes massacres dentro dos Estados Unidos, as consequências do apego dos norte-americanos às armas são sentidas em países como o México, o vizinho a sul, que moveu um processo judicial contra a NRA, exigindo 10 bilhões de dólares de compensação. 6 anos depois do Acordo Geral de Paz, os colombianos voltam hoje às urnas no cenário em que as sondagens vaticinam uma vitória de Gustavo Petro, antigo guerrilheiro esquerdista e antigo edil de Bogotá, atualmente desempenhando funções de senador. No ano passado, Gustavo Petro perdeu a eleição a favor do presidente cessante Iván Duque.
Sim, Dr. Paulo, acho que continuamos consigo. Vamos ser breve, podemos fazer uma análise antropológica, podemos fazer uma análise sociológica, sim, há muitos ângulos por ler, abordar. mas é para dizer que faz parte da cultura americana ter armas, primeiro. Sim. Segundo, essas armas quando caem em mãos pouco conscientes ou com alguma revolta por alguma razão, acabam nesse desaire. É o que eu posso dizer agora para não... O facto, sim, Dr. Carlton Cadeado, o facto de as pessoas, os americanos, desde criança terem contacto com armas e hoje a sociedade está com esta pressão, temos muitas desilusões, temos muita pressão social, temos a situação da pobreza, pode estar a jogar um papel para estes casos acontecerem com maior frequência nos Estados Unidos, por exemplo, é onde se ouve mais casos. Só este ano pode ter acontecido, creio que já aconteceu antes, não me ocorre muito bem, mas não faz muito tempo que aconteceu um caso idêntico. O assunto é muito profundo. Eu, felizmente, acompanhei alguns debates de dentro mesmo. E é um problema social bem enraizado, que tem um sustento constitucional. A segunda emenda da Constituição norte-americana, estamos a falar, se não estou equivocado, de 1871 ou 1891. 1871 é o ano da fundação do grande lobby americano no setor das armas, que é o National Rifle Association. Então, isso está impregnado no ADN, esta é a minha expressão, no ADN social, cultural e até político da sociedade americana, a tal ponto que eles estão divididos. O porte de arma é um direito inviolável na América, um direito constitucional inviolável. É por isso que é difícil tirar. Eles assumem, e os americanos têm uma coisa muito boa, eles assumem o direito, eles assumem a Constituição de uma forma bem, vamos dizer, bem evidente. E eles usam a Constituição para se defender. Tal é, por exemplo, quando foi do ataque terrorista de 11 de setembro, não é? Quando houve o debate sobre a violação do direito da comunicação. Os americanos disseram, não. Você protege a nossa segurança, governo, mas o nosso direito à privacidade você não mexe. Então eles têm muito esse sentido de direito, proteção e segurança. Se fôssemos nós outros aqui, no outro mundo, não, segurança vem em primeiro lugar, sua liberdade vai para o lixo, não é? Mas eles têm essa dificuldade de tentar manter o equilíbrio. Então, na sociedade americana está muito enraizado esse debate, esse problema, e vai continuar por muito tempo. Agora, a discussão não é se retiram ou não as armas. Se repararem, não é se retirar. Não. Para alguns dizem que temos que melhorar a legislação para o controle das armas, para a utilização das armas. Outros dizem que temos que melhorar os sistemas de defesa para evitar que delinquentes, porque não é toda a sociedade americana, são delinquentes que cometem, aliás, a peça diz muito bem, alguns, não é toda a sociedade que tem. Por último, neste debate, também entra a dimensão de segurança. Se estivéssemos a falar de relações internacionais, traríamos aqui o Kenneth Waltz e o amigo dele, fugiu o nome agora, está aqui, está a fugir o nome. Ele dizia, o debate é assim, o mundo fica mais seguro com menos ou com mais armas? O Kenneth Waltz diz que não podemos ter muitas armas. Não é? Outro diz que não, quanto mais armas nós tivermos, você vai ter medo de disparar. Você vai ter medo de disparar contra mim. Doutor, estava a explicar que a sociedade a sociedade norte-americana é dividida neste debate. Houve casos em que creio que deve ter sido um senador, um governador de um estado ter dito que, bom, para controlarmos isto seria os próprios professores também terem armas, estarem equipados e treinados para disparar, para acabar com estes terroristas internos, como eles chamam. Mas isto contraria também esta luta que o presidente pretende travar, que é acabar com este lobby armamentista das grandes empresas. Meu caro, é muito forte esse lobby. É muito forte. São várias empresas. A NRA, por exemplo, National Rifle Association, se você for ver a forma como eles estão estruturados,
os elementos de propaganda, o dinheiro que eles movimentam, não é? Os elementos que eles usam, inclusive jornais, museus sobre armas, muitas coisas juntas aí que mostram que eles estão enraizados mesmo, de facto, na sociedade. E não é só este, são vários. E depois, a América tem 50 estados, 51, 52, né? Então cada um tem uma interpretação diferente sobre o assunto. A única coisa que é comum entre eles é que temos que respeitar a Constituição. A liberdade de ter arma. A liberdade de ter arma, não é? Está na Constituição. Sim, mas é verdade que é de 1800 e tal. Não se pode chegar a um ponto em que se consiga inverter a situação? São 200 anos de uma sociedade a crescer assim. Você não muda isso de hoje para amanhã. Doutor Paulo, acho que o que o Carlos nos está a dizer, em outras palavras, é que a sociedade americana é heterogênea. Até porque nós estamos a dizer Estados Unidos da América. Sim. São estados que têm que ter alguma coisa que lhes une. Mas os estados têm também legislações locais. Sim. Então, nem sempre a federação tem a prerrogativa de interferir dentro da atuação de um determinado estado. E sobre essa questão de armas, parece que o estado mais violento ainda é Texas. Existe do Sul. Do Sul, onde houve a guerra civil. Então, todos esses elementos que eu estava a dizer, podia ser antropológico, cultural e entre outros fenômenos. Mas olha que a Suíça disse que Hitler não foi a Suíça, disse, e os historiadores chegam a essa conclusão, porque a Suíça naquela altura, nos anos 40 ou nos anos 30, cada cidadão sabia disparar, tinha arma. Mas o que acontece, a diferença entre os Estados Unidos e a Suíça? A Suíça tem um bem-estar, quer dizer, não digo uma economia robusta, porque a economia, íamos discutir PIB, mas a sociedade é estável do ponto de vista de níveis sociais. Já os Estados Unidos tem demasiados pobres e demasiados ricos. Isto pode explicar em parte, mas como eu disse, precisaria de uma análise mais profunda. Como já estamos a gerir o tempo, vamos para as considerações finais, mesmo porque temos só quase 5 minutos. Dr. Carlton Cadeado, começo consigo. Não, em relação a isto, dois aspectos só queria mencionar. Por exemplo, na semana que termina, falou-se muito, por exemplo, deste batalhão Azov, que tem lá neonazis. Né? De facto, as imagens que circulam aí, vê pessoas com símbolos que apontam para esse grupo. Assim. Eu digo assim, isso para mim não é problema. Né? Numa sociedade livre, como a Alemanha, por exemplo, também tem pessoas com situação de neonazi. Então, para mim, o argumento do Putin, que ele foi lá para desnazificar, é um argumento que serve de subterfúgio ou de pretexto para a guerra. Essa era uma coisa, das considerações finais, como o Roberto a dizer. O segundo, em relação a esta coisa do Texas, aliás, do Texas estamos a dizer, mas é um assunto que divide a América do Sul e do Norte, por causa da história também, por aquilo que eu está a dizer, cultura, história, direito, são muitas coisas juntas aí misturadas. Obrigado. Dr. Paulo, acho considerações finais. Os neonazistas alemães são pessoas que atuam nas discotecas de forma racista, mas sem armas. Os nazistas de Azov tinham arma e era um batalhão que estava a dizimar uma comunidade russa dentro da Ucrânia. Essa aqui é a diferença, meu caro. Se calhar posso dar mais algum minuto para ele contrapor, mas estamos a fazer um debate aberto para vermos os ângulos diferentes que existem sobre esse assunto. E eu continuo a achar que não conheço todas as razões da Rússia, porque há razões estratégicas que não concordo. Eu penso que também qualquer Estado que age tem razões mínimas, micro, e tem razões macros. As razões macros é recuperar a sua hegemonia regional e até mesmo global. E com essa dinâmica podemos não chegar a nenhum sítio. Em relação à África, eu tenho um sonho e acho que é um sonho herdado e temos que transmitir. Como professor, eu penso que tenho que dizer sempre aos meus estudantes que a África vai melhorar e vamos lutar para que ele seja melhor. Há uma música de Martinho da Vila, acho que é Canta, canta minha gente, a vida vai melhorar. O sonho de Nkrumah está em si. E a vida vai melhorar. Eu tenho sonho e acho que a vida vai melhorar. Vamos cantar com o Martinho da Vila. Não sou bom cantor, se não cantava música. Obrigado então pela vossa participação aqui em mais uma edição da Análise Global. Fizemos assim, digamos, este olhar ao mundo, olhamos para factos com impacto sobre a economia, a sociedade, política e um pouco mais. Muito obrigado por ter estado conosco durante estes quase 50 minutos. Fecha aqui o programa Análise Global de hoje. Boa tarde.
telespectador, nós temos um convite para si. Para a primeira página de terça-feira, pontualmente 18 horas. A nossa proposta, falar de o sorriso de uma criança, símbolo de paz. Este é um assunto que nós vamos desenvolver nesta terça-feira. E tratando em criança, e se nós conversarmos um bocadinho sobre a higiene íntima desta criança pré-adolescente, de que forma que devemos seguir? Isto será interessante, mas então, aliar isto ao desenvolvimento econômico local. Uma excelente proposta a não perder, mas também ficará informado. Claramente com o nosso bloco informativo e imediato, mas tudo isto só na terça-feira, aqui na televisão de Moçambique. Viver é reconfortar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa maior inspiração. Viver é buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Para a presente edição trazemos até si, caro telespectador, as incidências do encerramento da 5ª sessão ordinária da 9ª legislatura e muito mais. Até lá, fique bem. Diferentes tipos de aves e se vocês olharem para este lado tem a Serra da Gorongosa. Uma das maiores riquezas naturais de Moçambique, motivo de chegada de vários visitantes ao nosso país. É também solo de um dos maiores projetos de agroprocessamento de café, um investimento que vem para apoiar o desenvolvimento da região. Este é o maior e melhor café orgânico de Moçambique. A província de Sofala conta com 300 hectares de produção de café. Contamos com cerca de 300 trabalhadores. Escolhemos a Serra da Gorongosa para o plantio de café porque, em termos agroecológicos, o café adapta-se melhor aos solos da Serra da Gorongosa em termos de altitude. 1. 2. Temos componente comunidade. Empoderarmos as nossas comunidades significa criarmos fontes de renda e daí que as nossas comunidades plantam o café e isso tem sua implicação para a conservação dos recursos naturais. Moçambique avança. Orgânico e com um selo de qualidade, o café de Moçambique não só favorece o crescimento local, como promove uma economia verde. O nosso café não pulverizamos, não usamos produtos químicos para enriquecer os solos. O nosso maior selo é de proteção do ambiente. Está-se a exportar o café para o Reino Unido, para a Suíça, para os Estados Unidos da América, para além da venda nacional. 40% é vendido em Moçambique e 60% é exportado para esses países. Hoje, mais de 300 famílias sustentam as suas vidas através deste projeto que custou mais de 6 milhões de dólares norte-americanos. Antes eu fazia negócio, vendia bolinhos, mas não estava a ver qual a vantagem de fazer